Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bom dia, boa tarde, bem-vindo ao RDC Esporte aqui na RDC TV, emissora que conecta o Rio Grande do Sul no mundo e o mundo no Rio Grande do Sul. O RDC Esporte é apresentado por mim, Guilherme Paz, daqui a pouquinho o verdadeiro Ribeiro Neto, mas hoje a honra de receber no estilo home office, né? Então não é receber essa bagunça organizada que a gente chama. Fabrício Berto, obrigado. Não preciso nem dizer que é colorado, né? Com esses dois mantos atrás. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os telespectadores da RDC TV. É um prazer e uma honra estar participando com os amigos aqui do RDC Esporte. O maior maratonista de todos os tempos de Porto Alegre, Otávio Hoffmann. Otávio, como é que tá sendo, cara? Para um maratonista ter que ficar em casa? Eu ia dizer, são tempos difíceis para quem gosta de correr na rua e praticar esportes, né? Então, eu tenho que me exercitar em casa, feito o possível para me manter ativo, mas são tempos difíceis, sim. Mas vamos vivendo. Gente, o programa tem o apoio de CERS. Acesse aí www.cers.org.br e saiba mais. O CERS é referência em estágio e aprendizagem há mais de 50 anos. Seu Fabrício, tá com saudade do futebol, seu Fabrício? Estou com muita saudade, Guilherme. É difícil, né? Porque, assim, eu consumo muito pouca TV aberta, principalmente, assim, fechada, sabe? Como eu tenho um filho de 4 anos em casa, que ele é da geração on demand, né, cara? Então, é só Netflix, YouTube e os programas de esporte, né? Que eu acompanho os amigos na RDC, um Esporte TV e rádio, né? Então, faz muita falta o futebol, né? Claro, fora a vida profissional, enfim, faz muita falta o futebol, né? Assim como todas as outras atividades, a gente tá conversando aí com um amigo que é maratonista e não pode sair de dentro de casa para se exercitar, vive, né, fazendo exercícios e correndo. Então, pra gente ver como tá difícil para todo mundo, mas nessa hora, cara, o futebol faz muita falta. Eu, por exemplo, assim, eu não gosto de ver jogo antigo. Sei que tá passando muitos jogos de Copas do Mundo. Já sabe o placar, né? Cara, eu não tenho paciência para ver, cara, sabe? E aí tu vai para uma Netflix, tu vai para uma live, né? Enfim, de assuntos diversos, de música. Mas o futebol, o esporte em geral faz muita falta, né? O esporte ao vivo, né? O futebol ao vivo, como te disse, não tenho paciência para ver jogo antigo, cara, não tenho. O cara fica mais nervoso que na época do jogo, então não tem. Eu não sou adepto dos jogos antigos, assim. E é essa vida. E tu, seu Otávio Hoffmann? Otávio, um grande colaborador, amigo nosso da SEG, responsável por todos os credenciamentos. Como é que será nosso trabalho no futuro, seu Otávio? Pois é, né, Guilherme, a gente estava conversando até um pouquinho antes de entrar no ar, que internamente a gente lá na SEG já está se preparando, se movimentando para um possível retorno ali pelo segundo semestre de maio, que se fala, não sei. Então, a gente, né, fica preocupado com a questão da saúde dos associados, com os limites que talvez sejam impostos pelos clubes, pela federação ou pela Secretaria de Saúde. Então, a gente é uma ponta que cuida da imprensa, mas acima da gente vem todos os órgãos de saúde, enfim, que são os órgãos que vão deliberar, né, que vão dar os critérios que a gente tem que seguir. Eles vão dar os critérios para os clubes seguirem e a imprensa vai ter que se adequar também. Mas eu acho que muita coisa vai mudar, viu? Em questão de entrevistas, a gente vê, né, na TV as entrevistas dos repórteres, né, o entrevistado segura um microfone, o repórter segura outro, então os profissionais de rádio provavelmente vão ter dificuldade porque não vai ter mais aquele microfone na boca do entrevistado, aquele amontoado de gente na zona mista do estádio para pegar o autor do gol, o craque do jogo, não vai mais ser possível, então vai haver um distanciamento bem maior, eu acredito, e isso vai ser passado para o ouvinte, para o torcedor também, né? Só para explicar para o pessoal de casa também um pouco, a zona mista da arena é uma coisa, ela é unificada. A gente tem acesso ao time mandante e ao time visitante. Eu não sei a palavra certa, mas utilizaria a palavra bretes, né? É um brete... São bretes. Bretes, né? Bretes onde a imprensa fica
na parte central e as equipes passam pelas laterais. Então, no acesso delas do ônibus, você pega a chegada, você entrevista. Só que, vamos dizer, num jogo do Grêmio, onde Everton Cebolinha está sendo muito especulado no Manchester City, no Everton, no Milan, falando times gerais assim, tem 10 querendo a palavra do Everton na chegada. Tem 11 querendo a palavra do Luan, que está sendo especulado para ser vendido para o Corinthians. Estou colocando coisas do passado como exemplos reais. Então, você chega lá, é 11 amontoado. Querendo ou não, tem um pequeno empurra ali para tentar conquistar espaço e tentar pegar a voz do atleta. Isso acabou. Não tem mais como. É inimaginável acontecer isso. Então, agora o clube vai ter que se adaptar. Sala de coletiva, jogador por jogador, separa 3, é isso e deu. O que eu imagino é uma coisa meio Libertadores, assim, as coletivas de imprensa. O treinador com um jogador escolhido pela assessoria de imprensa, escolhido pelo clube, que os dois vão responder as perguntas da imprensa e deu, porque aí tem o devido distanciamento, né? Fabrício, vai fazer muita diferença? Não, eu acho que não só na questão das coletivas, como vocês falaram, né, mas a partir de amanhã, eu acho, como está se prevendo uma volta aí a partir do dia 3, 4 de maio, São Paulo lá depois do dia 10, né, e falando vida em geral, não só o futebol, eu acho que nós teremos muitas cartilhas, né, vai ser uma cartilha da CBF, vai ser uma cartilha da Federação, vai ser uma cartilha da Conmebol, uma da FIFA, né, enfim, vai ter uma da SEG para regular o trabalho de imprensa. Eu acho que a gente vai começar a partir de agora, e já estamos vivendo, né? Quem tem que sair para a rua precisa sair de máscara. Eu acho que o uso vai ser praticamente obrigatório usar máscara em ambientes fechados, né? Então, a partir de agora, como tu bem citou, a gente vai ter um novo tipo de convívio, né? A partir do momento que tu sai para a rua, que tu sai para trabalhar, tu vai para um lugar fechado, né? Eu, por exemplo, sou consultor de uma indústria em Alvorada. Tá? A indústria em Alvorada não parou, né? Mas o que nós fizemos desde o início já? Tomamos todas as medidas de precaução, afastamento das equipes na área administrativa, sem ligar o ar-condicionado com as janelas abertas, a fábrica, por ser muito grande, ser uma indústria de 6 mil metros quadrados, as equipes, as pessoas já ficam distanciadas em suas máquinas, times de no máximo 15 pessoas por horário de almoço para não ter acúmulo nas mesas e muita gente. Essa indústria ela produz móveis, né, para o setor essencial, que são laboratórios, hospitais, o aeroportos, né? Então, por isso também, pelo decreto, ela segue. Então, nós tivemos que tomar uma série de medidas lá na Bento Ambientes, em Alvorada, e eu estou indo, por exemplo, assim, diminuir um pouco a minha carga também horária. Eu vou 5 dias por semana, estou indo só 3, segunda, quarta e sexta, para dar um suporte para minha esposa, que é advogada trabalhista, que cada dia sai uma lei, sai um decreto, sai uma norma para interpretar e ajudar todas as pessoas, funcionários, empregados, empregadores, né? Então, assim, a gente já está se acostumando um pouco. Tu está trabalhando de casa, né, apresentando um programa, quem diria, né, aqueles baita estúdios da RDC, e a gente está tendo que fazer o programa de casa. Então, assim, é um novo momento que a gente vai ter que viver. Já se especula, a própria CBF, ou enfim, as cartilhas dos times, quando voltarem, talvez não poderão utilizar academias, o que eu acho um pouco difícil, que vai perder a parte muscular dos atletas. Talvez colocar esteiras na rua, ou o ambiente tem que ser ventilado com um máximo de 5 atletas, 7, dependendo do tamanho de metros quadrados da academia. Então, assim, como a gente está bem falando aí, a gente está vivendo um novo momento e vai ter que ser. E, infelizmente, esse novo momento, eu acho que no início, aí, uns 2 meses, é futebol sem torcida, né? Porque, querendo ou não, o futebol também é um negócio, né? O futebol é uma indústria que gera milhares de empregos, jogadores, imprensa, enfim, milhares de empregos no mundo todo, segurança, tudo, né? Então, assim, eu acho que num primeiro momento, em razão disso, desse isolamento social, a gente vai começar sem torcida, e aos poucos, dependendo dessa curva da doença, diminuindo ou não, vai se flexibilizando um pouco. Mas a gente está vivendo um novo momento, né? A gente vai ter que começar a se acostumar a viver, e já estamos a viver um novo momento, né, de convivência social. Tu acredita, Otávio, numa mudança agora também estrutural dos clubes, em questões salariais,
gastos, aquela ostentação vai acabar um pouquinho? Pois é, eu acho que isso vai levar mais tempo por uma cultura dos jogadores, eu acho, né? Porque alguns jogadores aceitaram a redução de salário de forma mais fácil, outros não, porque aí você tem jogadores que estão começando a carreira que ainda querem criar aquela, né, querem ter aquela poupança, aquele dinheiro guardado, e para eles é mais difícil abrir mão de um dinheiro que um jogador com 10 anos de carreira já consegue, porque já tem a vida financeira garantida. Isso a gente está falando, claro, dos grandes clubes, né? Mas eu acho que é o momento de eles se adaptarem à realidade do país, à realidade da maioria das pessoas, né? Então, se os clubes hoje estão tendo dificuldades de economizar dinheiro, muito passa pela folha salarial, pelo salário que vai na carteira, pelos direitos de imagem também. Então, se o clube deixa de arrecadar, mas não tem esses jogadores que estão valorizados no mercado ou que já valem muito, é muito difícil agora eles continuarem com o mesmo patamar de salário. Mesmo que o clube eles estejam, se o Grêmio não quer pagar o salário X para um jogador, ele não quer mais ficar, ele vai para outro clube. Mas esse outro clube também não vai ter condições de pagar mais esse mesmo salário. O patamar dos clubes vai baixar, mas eu acho que passa muito pela cultura do jogador do futebol, individualmente, cada um vai ter que ter essa consciência também. Eu sempre brinco aqui que o André... Pode seguir, Fabrício. Não, eu ia complementar o Otávio, acho que ele foi perfeito na colocação. Todas as pessoas estão tendo que se acostumar com novas rotinas e é um novo momento do mundo. O jogador vai ter que entender que, apesar dele ganhar um salário milionário, a maioria deles, vão ter que se adaptar à realidade do mundo, do Brasil e da sua empresa, seu clube. Eu falei diversas formas de medidas que eu tomei na indústria lá, afastando grupo de risco, reduzindo pessoas, utilizando os benefícios do governo, enfim, né, para ajudar os empresários a manterem os empregos. O futebol vai ser da mesma forma. O clube depende da TV, né, então para o clube receber da TV, ele vai ter que jogar. Então todos os campeonatos eu acho que vão acontecer, apesar de ter pouca data, enfim, se atravessa janeiro ou não, vão existir, porque é dali que sai o salário dos jogadores, é dos sócios que pagam o clube, e que alguns vão ter que deixar de pagar em razão de também não estar recebendo ou terem sido demitidos, enfim. Então o jogador que aponta, que é o principal lá nessa cadeia, ele vai ter que entender esse momento que o mundo está vivendo, não só o país ou a cidade, enfim, mas em si o mundo inteiro está vivendo, e vai ter que ser compreensivo. A gente vê Inter e Grêmio falando em reduções, né? Inter em 30% cada pasta. Já a primeira coisa que já se falou foi no término da concentração, que é um custo muito alto de logística que se tem em hotéis, e em alimentação, enfim. Porque também, para ajudar a chegar o menos na ponta possível, que é o jogador de futebol. Então são medidas que todos os clubes, todas as empresas e todas as pessoas estão tomando para poder seguir a sua vida. E o jogador de futebol é papel fundamental, assim como disse o Otávio, que ele tem que entender esse momento, apesar dele achar, né, estar num outro patamar financeiro. No topo da pirâmide, enfim, né? Exatamente, ele é o topo, né? Ele é o principal, ele é o que representa o teu clube dentro do campo, nas competições, mas eles vão ter que entender que o mundo mudou. Não sei até quando vai ser isso, se vai ser até o final do ano, se vai entrar até o ano que vem, enfim. As coisas estão mudando e todo mundo vai ter que se adequar, financeiramente, socialmente, enfim. Fabrício, numa questão assim, não financeira por conta da redução de custos e mais de logística, mais pelo time, mais pela qualidade técnica, tu é a favor de acabar com as concentrações quando o jogo for na cidade de Porto Alegre? Eu acho que sim, cara. Eu acho que tu paga, como a gente falou, grandes salários, né, para esses jogadores, né, para todos os jogadores de qualquer clube, e é um custo muito alto. Só que o jogador, ele tem, assim como ele é profissional para não querer uma redução de salário ou para entender a redução de salário e para entender esse novo momento, um garoto da base que sai ganhando de 15 passa ganhando 80, 200, 300 em casos que a gente sabe aqui na dupla Grenal, ele tem que ser profissional para saber se cuidar, ele tem que ser profissional para ser responsável, né, para sair do treino lá, do último treino, um dia antes do jogo, ao jantar no clube, ir para casa, dormir cedo, acordar cedo no outro dia, fazer uma alimentação balanceada que vai ser determinada pelo clube e se apresentar umas
sei lá, 3, 4, 5 horas antes do jogo, né, descansado, alimentado, pronto para exercer o seu trabalho, né? O seu papel é o seu trabalho. A gente vê aí, clubes na Europa fazem isso. Por que aqui a gente não pode fazer? A gente vai ser obrigado a fazer, né? Porque vai ajudar muitos clubes nesse sentido. Então, assim, o jogador, assim como ele é profissional para receber o seu grande salário, para representar bem o clube dentro de campo, ele tem que ser profissional a nível de se cuidar e respeitar as regras que vão ser passadas daqui para frente. Olá, Ribeiro Neto, como vai você nesse feriado, dia 21 de abril, que também é dia do policial militar e da Polícia Civil? Obrigado a cada um de vocês. Então, eu parabenizo, eu sou filho de policial militar, fiz academia de polícia militar, por mais incrível que isso possa parecer. Me passou um negocinho aqui agora. Como é que um louco desses... eu fiz 3 anos de polícia militar. Aliás, foi uma frustração para o meu pai eu não ter seguido a carreira na Brigada Militar. E aprendi muito, adorei aqueles anos. Mas não era para mim, eu era um pouco rebelde, eu tenho que admitir. Tu era ou tu é? Já fui bem mais, cara. Cara, agora eu tô... Nem, Fabrício, tô. Otário? Falite agora. Já fiz cada um. Mas agora eu tô bem. Então eu saúdo, né, a valorosa milícia do Estado, né, e a Polícia Civil, enfim, todos os policiais. Eu valorizo muito e sei o quanto não é valorizado da forma concreta como deveria ser, né? Dito isso, né, saudade dos amigos aí, do Fabrício, do Otávio, e perdão por ter entrado só agora, a culpa foi minha, porque, como você sabe, eu chego meio que em cima da hora para fazer, e o feriado não muda a minha rotina, e aí eu deixei, infelizmente, o computador fechado. Como eu não tenho assim um computador assim que nem tem o Guilherme Paz, né, que é de última geração, ele resolveu hoje, porque foi hoje, resolveu, né, demorar e aí demorou bastante, né? Mas aí mas aí proporcionou, Guilherme, aos nossos convidados falarem mais. Isso é uma boa notícia. É uma verdade. Obrigado, Ribeiro. Obrigado, Ribeiro. Ribeiro, então, antes de saber a sua opinião, vou perguntar do Otávio, que a gente estava falando sobre as concentrações dos jogadores de futebol na capital, porque entra uma questão orçamentária agora. Se tu não tem concentração, tu tem uma redução de custos. Mas a pergunta é a seguinte: é melhor para o jogador tecnicamente, Otávio? Eu não sei o quanto afeta tecnicamente, mas enquanto o Fabrício falava, eu vinha pensando que existe uma questão comportamental também, né, na instituição das concentrações, né, do jogador se comportar antes do jogo, aquela coisa, né, dele se alimentar bem, dele dormir direito, enfim, dele não sair do videogame dele ali, do computador, enfim. E agora os clubes estão tendo uma demonstração, porque eles tiveram que confiar nos jogadores nesse período de quarentena, que é são umas férias forçadas, que os jogadores estão treinando em casa, eles estão tendo que fazer treinamento físico, estão tendo que cuidar da alimentação, enfim. Talvez os clubes percebam que dá para confiar um pouco neles e que os jogadores têm condições de cuidar disso por si só, seja com auxílio de um fisioterapeuta, de um educador físico, com um nutricionista próprio, enfim, e com a orientação do clube. Então a gente vê que o Flamengo, eu estava lendo mais cedo, o preparador físico está lá em Portugal, mas através de um aplicativo eles estão monitorando desde o sono dos jogadores, né? Então, olha, tem jogador que não está dormindo bem porque está ansioso, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu acho que essa pode ser a solução. O clube vai continuar tendo controle dos jogadores, mas vai ter uma redução de custos importante e talvez os jogadores se sintam até mais à vontade na hora de jogar com isso. Ribeiro, para ti, atrapalha muito não ter concentração antes de, sei lá, um Grêmio São Paulo, um Internacional e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro? Olha, o Fabrício foi dirigente, sempre é, né? Quem foi, sempre é. Eu vou dizer, posso falar o que eu acho mesmo? Tem que ser a verdade mesmo. Deve.
Isso aí faz parte da história de paternalismo que existe no clube com os seus jogadores. E, a grosso modo, foi inventado exatamente para os caras não ir para a noite anterior, os caras não ir para farra, beber, ficar a madrugada inteira. Só por isso que foi feito isso. O que convenhamos nos dias de hoje, né, nesse dito profissionalismo, não cabe mais. Quer dizer, o cara ou ele abraça a sua profissão ou ele não abraça. Então ele tem que se apresentar no dia do jogo lá com o seu fardamento, ele lavado por ele mesmo. Isso é que tinha que ser. Né? Não tem que ter concentração. Isso é um luxo e um custo que não deveria existir. É que nem bicho por vitória. Né? O cara ganha para perder, porque para ganhar ele precisa de bicho. Então, quer dizer, são coisas que nós tínhamos que mudar para ontem, sabe? Então, nem vou perder tempo. Concentração é coisa para vagabundo e irresponsável, entendeu? Ou o cara que não se... Se o cara se garante... Eu não sou contra a farra, fiz muita merda na minha vida, tá? O cara tem que se garantir, no outro dia tem que estar lá e tem que jogar bola. Se ele fizer isso, ou o Renato aí, ou o Romário. Ninguém nunca falou das farras dos caras, porque os caras iam lá e decidiam. Então, se o cara se garante, beleza. Se ele não se garante, ele que vai dormir cedo, velho. E acabou. E o resto é paternalismo, tá? Que deveria já ser dizimado da vida. Tu precisa se concentrar para trabalhar? Eu fico imaginando, né? Olha só a utopia que é isso aí, a ilha da fantasia. Imagina o trabalhador, né? Ele vai trabalhar às 5 da manhã. Mas eu, se fosse o empregador, eu fazia ele botar num hotel de luxo, entendeu? Comer um bom café da manhã, para ele poder, né, sair do hotel e trabalhar com a samarreta lá para ficar a obra. Seria maravilhoso. Isso aí até é um deboche com a realidade que nós vivemos. Eu sei que existe no mundo inteiro, né? Mas vamos falar aqui do nosso país. Isso é um deboche, né? Um bando de mimado. E eu estou falando isso porque eu sei que hoje, ainda mais hoje, tem muita gente responsável. A maioria talvez seja responsável, né? Agora, ficar ninando, né? Guri para não ir para a noite para jogar bola. Se jogasse ainda tudo isso, né? É isso que eu acho. Mas nessa questão mesmo sobre baladas, e a gente tem que ser verdadeiro com o nosso público mesmo. Isso ainda acontece muito. E acontece muito com os jovens que saem da categoria de base e vão para o profissional achando que é normal fazer isso. Mas Guilherme, todo mundo foi jovem. Eu já fui jovem, tá? Eu já fiz... Eu não sou santo. Não sou. Não estou aqui falando de coisas que eu não sei. Eu falo porque eu sei. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu ia para balada, às vezes ia direto, mas eu tinha organismo para isso, né? E eu tinha que me garantir, porque senão eu ia para a rua, entendeu? Era isso, né? Então eu me garantia, beleza. Quando eu vi que eu já não estava mais me garantindo, eu parei, eu fui mudando. Aí, com a crise da minha idade, eu comecei a fazer merda de novo, como acontece normalmente, né? O cara vai ficando velho, acha que vai morrer, tem que recuperar o tempo perdido. E aí eu vi, só me dei mal, só fiz ruim para mim mesmo. Aí parei de novo, né? Agora eu acho que eu parei definitivamente. Por quê? Porque a irresponsabilidade é minha. Eu é que tenho que saber o que é melhor para mim, em benefício próprio, mas se eu também que eu tenho que produzir. Se eu não produzir, quem vai se dar mal sou eu, mas eu prejudico o resto. Então é simples assim. Essa conta é fácil. Então, acho que eu não sei que para um jovem, especialmente o cara que vem de uma parte humilde, entendeu? Ele começa a ganhar dinheiro. O mundo, na vida dele, muda completamente. Aí vem os parça, né? Os parça são os verdadeiros diabinhos do lado do ombro do cara, né? Vamos lá, não vai dar nada. Vamos lá. E o anjinho, coitadinho, aqui, cara, te preserva, a família. Então, o diabo é desse tamanho, o anjinho desse pequenininho, assim, né? Então, pro diabo, velho, é uma loucura. Por isso que, às vezes, é importante ter a família estruturada, ter bons amigos, bons conselheiros. Muita gente se perde disso aí. Mas isso é a história da vida, né, Guilherme?
em todas as áreas. Vamos para um rápido intervalo aqui no RDC Esporte e já voltamos. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Eu sou ruim nessas datas, tu quer quebrar no ao vivo, né? Mas é mês que vem. De junho ou de maio começa o inverno? Não sei. Tá. Então, assim, vai voltar, velho. Não, nenhum nem outro. 20 de junho. De junho? Tá. Então vai demorar esse inverno aí, então vai bom pro jogo. É isso aí. Ribeiro, e uma questão que a gente vai abordar então com nossos entrevistados é: tem que terminar o gauchão, Fabrício? Ou vamos focar no brasileiro? Tem que terminar o gauchão. Acho que todas as competições a gente tem que retomar, né? Porque é uma discussão. No início se falou, já tem um campeão de turno, entrega a taça pro Caxias. Negativo, porque eu quero ser campeão gaúcho. E outra, não tem como acabar nenhuma competição. Tem que se achar uma forma de todas voltarem. Vamos pensar do outro lado. Quem patrocinou o Campeonato Gaúcho? Vou usar um exemplo aqui. Tem 30 jogos do Campeonato Gaúcho. Eu não sei quantas datas tem, tá? Eu paguei lá, vamos lá, 1 milhão para que a minha marca aparecesse em 30 jogos e principalmente nos 2 jogos finais. Ou quem sabe o final de cada turno, né? Enfim. E aí, a federação vai devolver o dinheiro do patrocinador? Os clubes que recebem dinheiro do Campeonato Gaúcho, da TV, vão devolver o dinheiro para a federação. Clubes que já anteciparam receita vão devolver essas cotas para a CBF, para a própria Federação Gaúcha, no caso a CBF avançando para o Campeonato Brasileiro, enfim, não vão. Então tem que jogar, tem que se achar uma forma. Sei que tem clubes que já praticamente fecharam, demitiram todo mundo, não sei o que vai acontecer com esses clubes, mas tem que voltar, justamente por isso, como falamos lá no início do programa, o futebol é uma indústria, gera muito emprego, é dinheiro de patrocínio, é dinheiro de televisão, é o dinheiro dos sócios que está empregado nos clubes. Tem que voltar ao Campeonato Gaúcho assim como todos os outros. Otávio, tu acha que os times do interior vão utilizar muitos meninos da categoria de base, tendo em vista que estão demitindo? Olha, que isso se eles tiverem a base para usar, né? Porque entra categoria de base, como a concentração que a gente falou dos clubes de primeira divisão, só que o tempo todo. Porque eles ficam alojados no clube e ali ganham alimentação, ganham uniforme, tem a lavagem das roupas, tem as viagens, enfim, inscrição em campeonato, todas essas coisas. Eu acho que seria uma alternativa, tá? Para conseguirem terminar esse campeonato, terminar o calendário. Porque eu não vejo, a menos que os jogadores eles abrissem mão do término do contrato, fica inviável o Campeonato Gaúcho não terminar, entendeu? Porque são muitas pontas, né? Em termos de calendário, seria o melhor acontecer, porque a gente não consegue encaixar direito o calendário do ano, pensando em terminar o Gauchão, começar brasileiro de 38 rodadas, tem Copa do Brasil, tem a Libertadores, talvez ainda, então isso fica muito difícil. Agora, quando a gente pensa nos termos de que
temos um patrocinador, temos direito de televisão, temos clubes que dependem disso para receber dinheiro, e na outra ponta tem lá o pai de família que depende desse dinheiro também, e que conta com esse contrato até o final, porque aí o jogador termina o gauchão, ele consegue assinar um outro contrato na divisão de acesso desse ano, por exemplo, porque vai ser mais para o segundo semestre. Infelizmente, o campeonato vai ter que acabar. Eu acho que vai ser um campeonato gaúcho ruim, em termos técnicos, em termos psicológicos, por causa da saúde dos atletas, em termos emocionais, porque os estádios vão estar vazios. A próxima rodada do gauchão de Grêmio e Inter é um Grenal, de portões vazios, evidentemente. Tudo isso vai influenciar, mas não tem outra solução, porque quem manda é a TV, dependem do dinheiro e precisa acontecer para que os clubes consigam cumprir com os contratos todos. Ribeiro, por parte da federação, tranquilo, acho o Luciano liberar para escrever atletas, né, fora de prazo, essas coisas. Isso deve acontecer, né? E até para a dupla Grenal, que com as outras competições vai ter que poder fazer escolhas, né? Mas mesmo os clubes do interior, mesmo o Novo Hamburgo que liberou todo mundo, Pelotas e tal, tem que abrir para jogar com os juniores, que são 3 rodadas, né, para terminar a fase classificatória, então não tem como tu fazer contratos desse porte. Não adianta. Agora nós vamos terminar, eu discordo um pouco do querido amigo Fabrício. Eu acho que a dupla Grenal tinha que ter grandeza nessa hora. Eu não posso. O que o Inter não pode. O Inter não tem que se querer ser campeão gaúcho. O Inter tem que ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro. Eu acho assim, ó. Eu entendo, viu, Fabrício? É porque a dupla Grenal tá numa barca tão ruim que o gauchão é o título possível, às vezes, né? Então é por isso que não abre mão, né? Eu acho que não tem por que voltar para o Campeonato Gaúcho. Não tem por que. Dar o título para Caxias seria um sinal de grandeza para a dupla Grenal. Mas não vai acontecer isso aí. Isso é o que eu penso, tá? Sem rebaixamento, ano que vem se vê como é que faz, entendeu? É o que eu acho. Mas tudo bem, essa é a minha opiniãozinha, como diria o outro, né? Eu tô sem a classificação geral do campeonato agora, mas o Brasil de Farroupilha, o Aimoré, é o 6º e o 5º colocado do grupo B. São Luís, nenhum ponto no grupo A, e Ipiranga de Erechim também. São os times que mais preocupam assim. Dos 12 clubes, olha, 4 não tem elenco para jogar amanhã, se tiverem que acontecer isso. Gente, deu? Pode falar, não, mais 10 minutinhos ainda. Não, tô tranquilo. Eu só ia colocar. Aliás, depois ia sugerir um filme para vocês que eu vi ontem, e foi assim, eu achei de modo assim, não esperava, né? Chama-se O Coro, que é com o Dustin Hoffman. Tá lá, para quem net, né? Tá lá no Claro Vídeo, está aberto o sinal. Vai em drama, vai lá no coro. É um filme belíssimo. Cara, fazia muito tempo que eu não vi. É um filme simples, meio clichê e tal, que conta a história de um menino que vai estudar numa escola de coros, né? É meio clichê a história, assim, mas eu chorava no fim do filme, assim, sabe? E eu recomendo, cara, filmes assim, tudo de bom, sabe? Então, O Coro, tá? Com o Dustin Hoffman, recomendo para vocês, tá bem? Fantástico sua dica. Depois quero uma dica do Otávio e uma dica do Fabrício no final do programa, de filme, livro, série, alguma coisa para o pessoal dar uma desopilada na cabeça. E a minha fica O Milagre da Cela 7. Assisti ontem também, fantástico filme. É um pouco antigo, mas está bombando na Netflix. Fabrício, a notícia notícia não, né? Especulação. Champions League no mês de agosto, todos os jogos. Quarta, domingo. Eu acho que isso pode acontecer com a nossa querida Libertadores também? Como eu vinha falando, né, e aí falando novamente para o Ribeiro, eu me refiro mais nesse sentido, sabe, Ribeiro? Óbvio, eu quero que o Inter seja campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores, do Campeonato Gaúcho e do Mundial, quando tiver o Mundial, enfim, entendeu? Mas é justamente por isso, porque as federações e as competições devem se reportar aos seus patrocinadores, aos clubes, né, que jogam, que pagam, que investem nessas competições. A Champions League está aí, é o maior campeonato que a gente tem aí, que a gente gosta de acompanhar, né, da Europa, de clubes,
E justamente eles acharam uma forma, então, de manter essa competição e de levá-la até o final, justamente porque envolve milhões e milhões e milhões de euros e muito dinheiro envolvido. Então é por isso que eu digo, Ribeiro, sobre o Gauchão, eu sei que não sei o que vai ser feito, tá, do Gauchão. Fabrício, há pouco o governador... Não, só complementando, como tu bem falaste, tem clubes, né? Vocês bem falaram aí que já não tem mais grupos, já dispensaram os grupos, e também, aí complementando, fazendo um adendo ao que o Otávio falou, os clubes do interior do Rio Grande do Sul não tem categoria de base. É só o Juventude, o Brasil de Pelotas e acho que o Novo Hamburgo. O resto é tudo escola que vai até os 15 anos. Então nem isso os clubes vão ter. Ele vai ser obrigado a abrir uma brecha no regulamento por força maior para poder inscrever novos jogadores, que nem isso os times do interior têm capacidade, né, de ter uma categoria de base. Mas é nesse sentido que a Champions League está fazendo. Tem que se dar um retorno para os clubes e para as federações e principalmente para os patrocinadores dessas competições. Desculpa, Ribeiro, Não, essa camisa aí é do filho do Fernandão, Fabrício? Não, é do meu filho, o Enzo. Ah, tá. Eu não sabia que seu filho bonita. Porque Enzo é o filho do Fernandão, né? Isso, exato, e tal. Exato. Mas ele é Enzo por causa do Enzo Francesco. Então tá bem. Jogava demais, exatamente. Né? Muito mais que o do Alessandro, diga-se de passagem. Né? Ambos são campeões da América. Ambos são campeões da América. Olha aqui, ó, tu sabe que há pouco o governador Eduardo Leite, né, se pronunciou a respeito dessa liberdade vigiada, assim, né, que vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, ele disse que ele espera que os momentos críticos, aquilo que nós falávamos um pouquinho antes, vão se dar em junho. É o inverno e tal. Então, como é que vai ser? Libera e depois cancela de novo? Não dá, né? Então, eu não vejo, assim, todo respeito. Na verdade, eu tenho dois sentimentos, já falei para vocês, né? Um, de que, do politicamente correto, de que todo mundo tem que ficar em casa, se resguardando, que eu acho que é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a vida não é assim. Essa vida aí é para poucos. Essa vida de quem pode ficar em casa, né? Indo no supermercado uma vez por semana, fazendo seu passantão e ficando numa boa, isso é para muito pouca gente. O resto tem que trabalhar, meu velho. Tem que ir à luta. Então não tem isso aí. Mas o governo ajuda até ali. E não vai ajudar todo mundo, né? Então, assim, ó, vamos ser um pouco realista. Eu não acredito que isso dure muito tempo, não, porque não tem como aguentar. Bom, vocês vão ver o que vai acontecer aí com a crise do petróleo, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Aí depois vocês me digam, né, se a economia não é o que manda em tudo nessa vida aí. Claro. Claro, uma projeção matemática. Pode seguir, Fabrício. Não, complementando o Ribeiro, é isso. A economia tem que girar, os clubes precisam jogar para receber da TV, para o sócio pagar sua mensalidade, para o patrocinador pagar a competição. A economia tem que girar no futebol, na indústria, no comércio, enfim. Por isso que, como a gente falou no início, vai ter que se retomar aos poucos, com muitas medidas de proteção, mas tem que voltar, porque senão vai parar tudo, né? A economia vai parar e aí nós temos mortes por fome e não só por doenças em si. Depressão vai aumentar muito também. Ontem foi apresentado pelo governador Eduardo Leite. E só um pouquinho. E não te esqueça da denúncia que eu fiz. Até números agora, hein? Não é só o Ribeirinho louco. Cara, o que está acontecendo nas famílias é um negócio muito sério, hein? O número de divórcios aumentou 400%. Mas isso era óbvio que ia acontecer, mas era óbvio. Eu não sei como é que eu me aguento ainda aqui, cara. Então tá, né, Ribeiro? Essa vida, eu e minha namorada, a gente tá se vendo pouco, então estamos mantendo tranquilamente. Claro, esse é o segredo da felicidade. Se vê 20 minutos por dia e tá tudo bem, velho. O resto é sono, né? Que aí tá tudo bem, fica. 8 horas e 20 minutos. 8 horas de sono e 20 minutos de papo. E o resto é longe, cada um faz a sua vida. Não dá, não tem condição.
Gente, o governador Eduardo Leite apresentou uma projeção matemática ontem, como o Ribeiro citou a questão da coletiva de hoje. É muito importante falar que sim, o distanciamento social deu certo nas primeiras semanas do mês de abril. A projeção era que no dia 14/4, hoje é 21, 19 casos fossem confirmados. 19 mortes, desculpas, infelizmente. Tínhamos 20. Agora, a projeção é para o dia 30, 62 mortes. Sem distanciamento social, a projeção era de 354 mortes. Então, sim, pontualmente, deu certo isso. Seu Otávio, algo a mais para a gente conversar aqui? Só o Fabrício dá uma viradinha na câmera aí que ela rotacionou. Não, eu só queria deixar então como sugestão, já que falaram em filmes, em séries, enfim, eu queria deixar a série do Sunderland, que está na Netflix aí. Sunderland até morrer, são 2 temporadas muito angustiantes, tá? Para quem não gosta de sofrer pelo seu clube, não é uma boa, mas para quem tem aquele sentimento de que não abandona o clube nem na pior das histórias, é uma baita série com os personagens reais, mesmo a série documental, que mostra um pouco da batalha do Sunderland lá na Inglaterra, na segunda divisão da Inglaterra. E não vou falar muito para não dar spoiler aí para quem não acompanha, mas vale muito a pena para quem gosta de futebol. Sabe que eu assisti a primeira temporada da série, a segunda faltam uns 4 episódios ainda. É curtinha a série, mas faltam 4 episódios. É legal. E eu não acompanhei muito o futebol inglês nas últimas 3 temporadas, na época da gravação também da série, e eu não quis, depois de terminar a primeira, colocar no Google para ver onde que ele estava na tabela de classificação, eu me tinha segurava subido, rebaixado. Eu não coloquei. Então, assim, eu não vou ver nada do futebol inglês para não resumir minha série. Isso, Fabrício, é a melhor coisa. Tem alguma dica aí? Uma série, um filme, sei lá, um livro? Cara, como eu falei no música. início, eu consumo bastante Netflix, séries, enfim, né? Só que eu gosto, diferente do Ribeiro, eu gosto de séries mais de investigação, de assassinatos. Eu também gosto, sabe? eu também gosto. A única coisa que eu não vejo é esse negócio de futebol aí. Tá louco, eu já trabalho com futebol, vou ver série de futebol, tá brincando comigo, né? Aliás, eu quero terminar com uma denúncia. Eu ia falar no bairrista, vou fazer agora a denúncia. Vi agora no Facebook que só faltava essa para liquidar com as pessoas dentro de casa. Não falta, já não bastasse esse monte de sertanojo aí que tá aí. Sim, é o meu gosto, vou falar a minha opinião, né? Sertanojo. Agora vai ter live de funk, ou seja, acabou o mundo mesmo, acabou o mundo, não tem o que fazer. O ano acabou domingo, né, com o Roberto Carlos cantando. Tortura direto. Mas faz parte. O funk é a Anitta? Cara, é um MC que eu nunca ouvi falar. Jean Paul, é isso aí? Jean Paul. MC João Paul. Jean Paul. Daqui, Novo Hamburgo. Nunca ouvi falar. Parabéns para ele, sucesso. Segue, Fabrício. Cara, eu tenho acompanhado muito aí, como eu disse, eu vejo esse tipo de série de investigações, enfim, então deixo aí de dica para quem quiser entrar numa minissérie antiga, tá? Tem no Globoplay o Dexter, né? Mas enfim, na Netflix tem Safe, tem Le Chalet, tem, cara, que tem de série desse estilo, assim, sabe? Tem Ozark, que é muito boa também. Já viu Outlander, Fabrício? Ainda não. Cara, Tá na minha lista lá, tá na minha lista. Põe no topo da pirâmide, porque eu sou chato, eu não vejo quase. Para mim, ver é porque é muito boa mesmo. Então, 2 que eu digo, eu falo sempre Outlander e Versalhes. Podem ver, que eu recomendo. Muito bom, boa dica. Vou subir pro meu topo agora, tô terminando uma trilogia de filmes que tem a trilogia de Bastan, que tem no Netflix, Guardião Invisível, e Legado nos Ossos, que entrou agora 10 dias no Netflix. Muito interessante também, bem desse estilo assim que eu gosto. Agora o Netflix é o seguinte, filme espanhol e coreano é o que mais tem, né? É um negócio é o que mais tem agora. Depois do sucesso da Casa de Papel. Exato, depois do sucesso da Casa de Papel também, que eu terminei a 4ª temporada, começou a aparecer muito filme espanhol, porque os atores, né, eles participam muito desses filmes, e isso ajudou a impulsionar também
esses filmes espanhóis, né? A participação desses atores nas minisséries. Eu vi só o primeiro capítulo da primeira temporada, não gostei e não vi essa Casa de Papel. Mas é bom. Gente, obrigado, hein? Satisfação tê-los conosco. O Ribeiro Neto volta amanhã. Eu volto daqui a pouco. Hoffman. Eu volto daqui a pouco. Tem mais um bairrista, então. E tu tem Cadu à noite ou não? Hoje não, né? Menos 3. A não ser extraordinariamente um telefonema no meio da tarde, né? Vou fumar. Tchau. Tchau. Através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CIERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse o portal www.ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação do CIERS. Otávio e Fabrício, voltem sempre, vão incomodar durante a semana, hein? Valeu, Gui. Abraço, só chamar. Valeu. Obrigado, Gui. Quando precisar, é só chamar também. Prazer, é uma honra participar aí contigo, com o Ribeiro e com o Otávio, tá? Um grande abraço a todos. Fabrício. Valeu, gente. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube, numa outra bagunça organizada. Tchau. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.